boa noite a todos. Estamos iniciando um novo episódio podcast do Seja Bem-vindo a Bordo. Desta vez teremos a oportunidade de estar junto num bom bate-papo com a nossa querida comissária Dalva Martins. Seja bem-vinda, Dalva. Boa noite, muito obrigada, Birga. Muito obrigada pelo convite e cumprimentos pelo trabalho lindo que vocês fazem, viu? Precisa de ter muita força, muita vontade, muito amor e muita paixão para fazer esse trabalho que vocês fazem. Cumprimentos. Com certeza, e tu mesmo pensa igual, né? O legado que a aviação aérea rio-grandense nos oportunizou, a nós funcionários, a sociedade brasileira, a aviação brasileira, não pode ser esquecido. Então, esse é o propósito da Associação Varig Vive, que por uma série de circunstâncias de associação já acabou sendo proprietária de um Boeing 727 da Varig. As coisas evoluem, um pouco não, um pouco sim. Enquanto isso, a gente está fazendo aí esse podcast para chamar e trocar essa ideia, e as pessoas que gostam, entusiastas em geral, assistem, estão cada vez uma maior adesão, estamos evoluindo bem. A quantidade de visualizações, já tivemos acho que 8 ou 9 episódios. Hoje o convite para ti é para nós não sermos chamados também de machista. Queremos incluir várias outras colegas que também, e colegas tu acabou de mencionar em outra oportunidade, aqueles comissários e também gente de terra, manutenção, despacho. Cada um desses tem um pedaço para contar e um pedaço de gente para assistir. O que tem acontecido é que, por vezes, a gente traz aqui um técnico, e eu sou técnico, o José Franzen é técnico, acaba que a gente entrando num palavreado muito técnico, e alguns reclamaram que a gente não... Teve um vizinho meu que eu passei, quer dizer, nem foi meu, foi o Delamar, comandante Delamar, que me disse, passei por uns vizinhos do prédio lá, o vídeo de vocês e tal, e o cara no outro dia me disse, pô, o que é aquele tal de Vitor Lima Delta que eles falam? Vitor Lima Delta? Não sei o que é Vitor Lima Delta. E aí eu me toquei que a gente fala no nosso Boeing 727 já com o prefixo assim, como se fosse uma parte nossa, mas é de técnico. Na semana que passou aí, a gente fez o Scherer parte 2, e aí na parte 2 a gente dirimiu algumas dúvidas da parte 1, porque a gente entra rachando às vezes com coisas do tipo, como por exemplo vocês fazer, e o repasse vai acontecer ou não vai ter, né? Só quem é comissário sabe o que é repasse. Então, se a gente cometer essa falha hoje, no próximo a gente isso significa tal e tal e tal. Tem que corrigir, né? Isso aí. Mas está no sangue, né? Está no sangue. Vive isso e o dia a dia vai... Estão conosco aqui na mesa, à minha esquerda, o meu colega José Franzen, FE antigo da minha turma, parceiro desde muito. Lá na frente, o José Aguzoli, comissário, membro da equipe Varig Vive também, e a Glaci. Esse aqui é o núcleo duro do Varig Vive, na verdade. A gente cobra escanteio e corre lá na goleira para cabecear. É assim que funciona, mas tem funcionado. Há 5 anos, né? 5 anos que a gente adquiriu. Fico até meio chateado de dizer que já fazem 5 e ainda estamos assim, mas... Agora em outubro, né? Não é fácil. O nosso querido amigo Érico Ruhl não está, então? Não está. Ainda não está. Tu sabe que eu andei pensando... Ele escreve muito bem, né? Ele escrevia muito bom na época, ele fazia uns textos especiais, assim. Ele deve ter melhorado esse dom, né? Pois é. Eu queria convidá-lo para ele assumir uma página semanal, quinzenal, quando ele achar conveniente, no nosso site. Vou conversar com ele em outro momento. Tu me ajuda a convencê-lo. Uma ótima ideia, viu? Ele anda muito preguiçoso. Eu falo para ele, você precisa escrever, escreve muito bem mesmo.
Não, Ele tem uma coisa muito positiva quando escreve. Ele tem poder de síntese. sim. Ele diz que quando eu vou escrever alguma coisa, eu começo. Quando eu era pequenininha, quando eu nasci, minha mãe não sei o quê. Ele diz, não pode ser assim. E Não, ele mesmo diz, aperfeiçoar é cortar palavras. E ele tem um poder de síntese muito bom. e ele fala aquilo que a gente precisa entender sem muito rodeio. Lembro perfeitamente dos textos Exatamente. deles. É, tu vê, aconteceu aí recentemente, está no ar, né, um acidente grave com o MD-11 da UPS, de uma situação que eu poderia opinar, ele com certeza, sem dar conclusão, apenas abrilhantar sem conclusão, né, mas com propriedade, que seria uma coisa enriquecedora para a própria Varig Vive, ou coisas pertinentes durante o período da gestão, como ele falou, quinzenal. Essa semana eu pensei nisso e disse, bah, vou convencer o Ru sobre isso. Fica entre nós dois por enquanto. Bacana, bacana. Você sabe que eu pensando nisso, eu acho uma pena, ele é realmente uma cabeça brilhante, né? Porque meu marido não, homem bastante brilhante, com conhecimento incrível. Não só ele, como é muita gente na Varig, né? A gente adquire um conhecimento e aí quando está prontinho, apanha, aprende, a gente se aposenta. E começa a esquecer, o que é pior. Exatamente, e guarda tudo isso para a gente também, não é? Exato. Quer dizer, no momento que você poderia dar um pouco mais, tem mais maturidade, vivência, e acho uma pena, realmente. É bem por aí. Por isso que é bacana isso que vocês fazem, sabe? A gente teve recente aí o Scherer aqui, e até comentei, o Scherer está ótimo, mas porque o Scherer está instrutor da PUC, Mantém. dá aula com a gurizada, que é enriquecedora, porque gurizada sabe muito, né? Cada um traz mais informação, hein? Nossa. E aí eu soube que tu também está na ativa aí, tu dá cursos de... Olha, na área que eu vivi, né? Do curso de atendimento mesmo. Eu, depois que me aposentei, montei uma empresa de charter, aluguel de barcos, né? Que era o que eu pensava em fazer assim que eu me aposentasse, e preparar tripulantes aqui para barcos grandes, que a mão de obra é bastante escassa aqui. No Brasil em geral, principalmente nesse nicho. E cheguei a montar uma empresa, cheguei a ter vários barcos de clientes que alugavam os seus barcos conosco, e eu preparava as tripulações dentro de atendimento, de um pouco de conhecimento de vinhos, principalmente barcos grandes que têm até adegas dentro, né? E fiz isso e não parei mais. E sempre gente me convidando, puxa, você poderia dar um treinamento aqui, até para casas de um desses clientes que tinha um castelo na França. Eu tinha dado treinamento para a tripulação do barco deles, me pediram um treinamento para a casa deles, porque eles levavam os funcionários de dezembro, janeiro, fevereiro para a França para ficar com eles. Eu me lembro até naquele ano que eu dei o treinamento, eles iam receber o Pedro Malan, que era, acho que, o ministro da Fazenda. Era um ministro, o Pedro Malan estava como ministro nessa época. Eles iriam recebê-los lá numa festa de Réveillon. Então, eu continuo nessa área de treinamento. O comandante Riet, uma vez, eu já estava aposentada, me indicou para dar um treinamento para um empresário que estava comprando um avião novo, um Falcon 900, em Miami, e eu fui. Ele queria um upgrade do serviço, da comissária, e eu vi tudo, vi o uniforme, vi o serviço de bordo, vi detalhes de louça, material, tudo que eu aprendi na Varig, né? E depois fui uma segunda vez, esse piloto mudou mais adiante para um outro empresário que tinha comprado um Gulfstream 650 e me pediu mesma coisa, que eu fizesse um upgrade no trabalho em geral, né? No atendimento, na parte de louça, na parte de material, de guardanapos, toalhas, essas coisas. Então, eu dei esses 2 treinamentos lá fora também. Tu mesmo... E ainda não me aposentei. Desde que eu me aposentei na Varig, eu não parei ainda. Interessante é que tu mencionou o que eu ia mencionar, ou seja, tudo que aprendeu na Varig
possa ser repassado. Essa oportunidade Continua. daquele serviço que aquela empresa ministrava e passava aos seus funcionários de todos os segmentos, realmente era de uma qualidade incrível. É isso que a gente pretende reforçar em cada podcast, para que a gente, de uma certa forma, perceba que é possível ser grande com organização, hierarquia, porque nós estamos numa pegada ultimamente de complexo de vira-lata que é surpreendente, né? Parece que só alguma coisa que seja de fora é que é nobre. Não, está aí ao contrário, tu acabou de ser contratada por ter um padrão de Varig para implantar lá num executivo de avião de 50 milhões de dólares, né? Alguma coisa forte. Exatamente. Acho que a Varig realmente foi um aprendizado, foi uma escola, acho que para todos nós, que Com você certeza. mencionou, Com certeza. pessoal de voo, pessoal de terra, na parte de treinamento, de manutenção, de catering, absolutamente de tudo, né? A Varig deu proporcionou, eu acho, uma experiência muito grande para todos. E quem soube aproveitar isso foi uma escola muito, muito boa. Tanto é que nós lá fora éramos reconhecidos, né? Nós que Muito, né? quem viajou sabe disso. E qualquer pessoa que conhecia a Varig, qualquer pessoa tem essa imagem da Varig, né? Ela deixou um legado muito grande. Ô, Dalva, voltando um pouquinho no tempo, nós estávamos conversando antes com você, e você disse que entrou na Varig em 1973. Conta um pouquinho dessa história para os nossos ouvintes aqui. Você entrou em 73, não existiam chefes de equipe mulheres. Conta um pouquinho dessa história. Me aposentei em 2005 na Varig, fiquei 32 anos. Perfeito. Já na base de São Paulo, nós voávamos voamos o 727, e um ano depois, em 74, a Varig comprou, estavam chegando os primeiros 737. Eu, com um ano e pouco depois, tinha passado para instrução, estava dando instrução a bordo já. A gente estava montando também o centro de treinamento, que não tinha o centro de treinamento na área de voo. A gente tinha a escola de comissários, que quem passou pela escola de comissários passou pelas mãos da Alice Klaus, que foi um marco para todos nós, por quem passou por ela, não é? Sim, com certeza, dona Alice Klaus. Realmente deixou uma marca muito forte em todos nós. Com certeza. Mas na parte do voo, a gente precisava ter assim, um pouco de treinamento, que não era a escola, a formação de comissários, mas a continuidade. Começamos devagarinho, mas a instrução era muito voltada para bordo. E quando a Varig trouxe os primeiros 737, eu estava começando a dar instrução. Fui escalada para buscar esse 737, era um avião que ia voar na Nacional, a base de São Paulo foi. Nós somos em 4 tripulantes. E eles chegaram e começaram a substituir os Eletra. E foi interessante porque nós tínhamos a base de São Paulo, um voo que saía de São Paulo, Uberaba, Uberlândia, Brasília, Imperatriz, Belém, Santarém e Manaus. Só um parênteses. Foi o primeiro voo que eu fiz no Boeing 737. Foi o primeiro voo de instrução que eu fiz. Microfone. E nunca mais esqueci desse primeiro voo. No 37, né? No 37. 37. Em 83. A gente servia café da manhã, almoço e jantar no avião e voltávamos fazendo isso. Mas o Eletra voava a velocidade de cruzeiro 250 nós, o 37 voava 450. Tem um ponto interessante aí, porque quando chegaram os 37, eles começaram a substituir os Eletra, não é? Substituir dessas rotas. Aí o Eletra foi para a ponte, não desativá-los. Exato. Isso. E o que aconteceu? O aprendizado, que a Varig estava crescendo naquela época também, né? E a gente crescendo junto com a empresa e todo mundo indo. E aí eles substituíram os aviões e mantiveram os serviços que o Eletra tinha. E aí substituíram. Dê uma olhada. Desculpa aqui.
Substituíram mantiveram o serviço de bordo. Só Sim. que o 737 era muito mais rápido. Então, foi um desespero manter aquele serviço que tinha no Eletra, todo calmo, no 737. Não dava tempo. Nós tivemos que refazer todo o serviço, mas apanhamos um bocado. O avião pousando, a gente com bandeja ainda, recolhendo bandeja de passageiro. E foi uma adaptação e foi um crescimento junto com a empresa, né? De acertando. E foi uma época muito, muito ativa na Varig. Essa época dos 37. Em 75 já estavam chegando também os MD-11, que já voavam internacional. Não, desculpe, o DC-10, né? DC-10. 75. Bom, e eu fiquei, então, como instrutora, depois assumi a chefia da base de São Paulo, nessa época, e era assistente, então, da Lilian Lobo Carneiro, que era a nossa chefe geral. Mas até então não existiam chefes de equipe mulheres nos voos. Somente homens. Só instrutoras. Só instrutoras. Só instrutoras e só chefes de equipe homens. Perfeito. Na época até que eu assumi a chefia da base de São Paulo, ainda não existiam chefes de equipe mulheres. Perfeito. E eles batalhando, muito mais assim no Rio, a gente questionava. Eu me lembro que o Guarnieri estava começando a assumir o centro de treinamento em São Paulo, e eu discutia muito com ele e com o Robert, com o Ney Roberto, que era Robert na época, né? Sim. Uhum. Justamente, eu escrevi, me lembro até de ter escrito um bilhete e disse: olha, vocês vão guardar isso na gaveta. Um dia a mulher vai ser chefe de equipe, imagina. Equipe de vocês guardem isso aí, que vocês vão ver. Um dia vocês vão abrir essa gaveta e vou tirar esse bilhete. Em 1980. Custou, né? Custou bastante. Eu tenho a sensação, talvez já foi mencionado, que as instituições de classe dos várias classes dentro da empresa, que eram bastante fortes, a de pilotos, a Pivar, a de mecânico de voo, a Mivar, e a de comissário, a Aquivar, foram responsáveis, pelo menos a Aquivar nesse assunto deve ter contribuído com correspondência, reunião, pressão junto à diretoria para ser igual, né? Isso eu acho. Pois é, eu acho que hoje a aviação perdeu esses órgãos representantes fortes, como éramos os nossos, que definiam muito das nossas melhores condições de trabalho, foram obtidas às custas dessas instituições de classe. Exatamente. Foi isso mesmo. Dalva, e aí conta um pouquinho dessa aí também, dessa história da Lilian. Você ficou assistente da Lilian, é isso? Da dona Lilian? E eu acho que eu devo muito à Lilian o meu olhar de manter a elegância das comissárias, de manter qualidade no uniforme, porque nessa época eu viajava muito com ela, na escolha de uniformes, de tecido, de confecções, e ela sempre dizia: nós não podemos, as comissárias têm que ter uma qualidade no que veste, não pode vestir qualquer coisa. Ela tinha uma preocupação muito grande com a imagem da empresa e com a imagem das comissárias. Isso foi muito interessante. Viajei bastante com ela, participei de 2 escolhas de uniformes na Varig, que era muito interessante. As confecções faziam. Preciso contar isso, porque mais adiante eu quero contar um lançamento de uniformes. E então, as empresas, as confecções, nós dizíamos o que nós gostaríamos, como é que era o trabalho das comissárias, eles confeccionavam, faziam alguns modelos e nós mais ou menos dirigimos. Ok, então vamos apresentar agora para a empresa. Então, umas 2, 3 fabricantes apresentar para a empresa. E apresentava para quem? Para o grupo de diretores. Eram só homens ali, ia para a diretoria, algumas eu participei, junto assim com a Lilian, e aí e quem vinham? Eram as manequins que as empresas colocavam, que eram meninas jovens, bonitas, com as medidas todas no lugar, e elas faziam o desfile. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Numa dessas apresentações, lá no Chuvisco, em São Paulo, eu estava de sobreaviso e fui convocado para apresentar, na época, a presidência, e você estava junto, a dona Alice estava junto,
e na época o presidente era o Hélio Schmidt, com toda a diretoria, acho que estava também presente o nosso diretor de serviço de bordo, e eu fui apresentar o casaco cinza, quando implantaram o casaco cinza a bordo. Você lembra dessa situação? Vagamente. Esse casaco cinza era para os homens? Era para os homens usarem somente a bordo. Para servir, Para serviço servir. de bordo. Me lembro. Os chefes de equipe usavam ele branco. Não, era um uniforme azul marinho e entrou esse paletó cinza para ser usado a bordo. Os chefes de equipe da Internacional usavam ele branco e os da Nacional usavam os debris, né? E os comissários usavam ele cinza, trocavam a bordo para servir. E eu fui chamado naquele dia, eu estava de sobreaviso. E eu lembro perfeitamente, eu acho que tinha umas 20 meninas que eram manequins desfilando, e eu entrei por último para fazer a apresentação. E elas entravam no palco, davam uma voltinha e paravam no canto. Outras entravam, davam uma voltinha e paravam no canto. E eu fiquei olhando aquilo, eu fui o último a entrar. Eu fiquei olhando aquilo e disse, mas eu vou ter que dar uma voltinha dessas. Eu entrei no palco, abri o paletó, dei uma volta e fui lá pro fundo. Todo mundo caiu na gargalhada. Porque... Eu imagino esse... Manequins, todas. Tu sabe que o Zé Aguzoli é de Caxias do Sul. Imagine esse gringo de paletó desfilando, ogro do jeito que... Pena que eu acho que naquela época não foi filmado. Não, acredito que não, mas eu lembro que todas elas caíram na gargalhada, porque imagina eu fazendo uma apresentação de manequim. Parece que a parte dele, o filme finalzinho, teve um magazine que quis comprar, que é aquela Globo Rural. Encerrar o assunto de uniforme, acho que vale eu continuar. Eu sei que eu vou um pouquinho mais adiante, mas vale a pena a gente termina o assunto do uniforme. Isso. Mas, no Aguzoli, eu acho que na época eu devia estar lá, mas devia estar a Alice e Cláudio, agora o restante eram todos diretores, né? Porque eles é que decidiam, batiam o martelo. Mas estava o Hélio Schmidt também, naquele dia, ali no chuvisco estava o Hélio Schmidt também, eu lembro. Ele já era presidente? Já era presidente, sim. Diretor da base, né? Ele era diretor em São Paulo, uma época que eu estava em São Paulo. Ele já era presidente. Quando eu entrei na Vale em 82, ele já era presidente. Bom, eu participei esses anos todos assim junto com a Lilian. Quando a Lilian se aposentou, eu fui responsável pela mudança de um uniforme. Eu estava assumindo a chefia geral das comissárias no Rio de Janeiro, e estava tendo uma mudança de uniforme, que eu não tinha participado, que eu estava voltando da Rio Sul nessa época. E as meninas entravam em comitiva na minha sala, dizendo, nós não gostamos desse uniforme, a gente não vai vestir esse uniforme. As antigonas chegavam na minha sala assim. Eu dizia, meu Deus, mas a Varig gastou, o uniforme está todo aí, vocês vão ter que vestir, mas não, isso aqui não ficou bom. Bom, olha, foi uma reclamação geral, era tecido, era blusa, era um lenço, era tudo. Eu disse, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vocês vão ter que vestir esse uniforme. Nós todas vamos ter que vestir. Agora eu prometo uma coisa para vocês. Numa mudança de uniforme, que a gente tinha reposição de uniforme, em vez da gente repor esse uniforme, eu prometo para vocês que a gente vai ter um uniforme novo. Ok, mas até lá, vamos fazer o melhor que a gente pode com esse uniforme. Bom, e aí eu fui no seu Sérgio, e eu estava recém assumindo a chefia geral das comissárias, já eram 2.000 comissárias nessa época, 2.000 e poucas mulheres. Aí cheguei para o seu Sérgio e disse, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Seu Sérgio, estou com um problema. Olha, as meninas, nós estamos recebendo esse uniforme, elas estão insatisfeitas. Eu contei a história toda e falei, a minha proposta é que a gente, na reposição, a empresa não vai gastar, vai ter que comprar outros uniformes. A minha proposta seria que a gente trocasse algumas coisas e mudasse. Ele concordou, mas ele falou, olha, tem que falar com o seu Hélio. Se a imagem da empresa não dá, tem que falar com a presidência. Aí lá fui eu para o seu Hélio. Ele falou, marca uma reunião lá, um encontro com o seu Hélio e vai conversar com ele. Aí eu cheguei para conversar com o seu Hélio, para explicar para ele. Eu levei uma bronca. Vocês, mulheres, não se entendem, vocês não sabem o que é. Mulher é muito confusa, mulher... Olha, eu vi, mas ele concordou que eu pudesse fazer essa mudança.
Aí que eu fiz? Eu fiz um questionário para as meninas, para o grupo inteiro, o que estava funcionando, o que não estava bom. E, bom, fiz uma pesquisa. Chamei as chefes de equipamento, na época, que tinha em cada avião, né? E disse para elas, olha, nós vamos fazer um trabalho aqui e vamos combinar o seguinte, nós vamos definir o uniforme, depois que nós definirmos, que nós decidirmos o que nós queremos, vamos chamar algumas comissárias, vamos mostrar para elas, depois de pronto é que nós vamos mostrar para a empresa. Bom, isso levou 1 ano e meio, quase 2. E combinei o seguinte, não serão manequins que vão apresentar, não. Quem vai apresentar esses uniformes serão as comissárias. A gordinha, a magrinha, a de 50 anos, a de 18 anos, a negra, a oriental. Aí escolhi um grupo de comissárias diversas, que era a nossa realidade, e aí chegou o dia de fazer a apresentação lá. Foi muito interessante. E não levei escolha para os diretores, eu levei aquilo que o grupo já tinha escolhido. Foi ótimo, foi uma apresentação bonita, as meninas estavam lindas, super motivadas, e eles gostaram. O seu Hélio gostou, o seu Hélio era o presidente nessa época, e todos os diretores que estavam lá. E saímos felizes da vida, né? Apresentamos o uniforme, eu tinha feito um speech muito bom, e cheguei em casa feliz da vida, contente por essa reunião. Aí, à noite, me liga o comandante Comerlato, que era o diretor de operações. Ô, Dalva, eu me dava muito bem com ele. Ô, Dalva, você apresentou o uniforme para nós e eu queria dizer uma coisa para você. Eu não gostei daquela blusa vermelha. Eu tinha uma blusa vermelha no uniforme. E outra coisa, você impôs o uniforme para nós, você não deu escolha. E isso não está certo. Eu vou falar amanhã com o Hélio, eu queria te dizer isso. Vou falar para o Hélio que nós vamos ter que rever tudo isso. E eu assim, mas comandante, as meninas gostaram, o grupo gostou desse uniforme. Então, eu acho que é isso, que nós vamos apresentar alguma coisa que nós gostaríamos de usar. E ele continuou insistindo que não, porque aquela blusa não ia ficar bem em muitas. Imagine uma cor vermelha e isso na cor para se colocar a bordo. Bom, só sei que lá pelas tantas eu fiquei tão irritada com ele. Disse, olha, comandante Comerlato, o senhor fala o que o senhor quiser com o seu Hélio, mas eu vou lhe dizer uma coisa, nós vamos usar esse uniforme, sim. Esse uniforme não vai ser mudado. Então, o senhor vai lá e conversa com o seu Hélio. Desliguei o telefone. E foi tão interessante que o Ru estava por perto ali. Quando eu desliguei, eu estava tão irritada. Ele disse para mim assim, você vai acabar sendo demitida, você não devia ter falado assim, comandante. Bom, não só isso, porque nesse uniforme nós fizemos a mudança de colocar a calça comprida, que foi uma outra fase que eu tive a segunda fase que eu fui no seu Sérgio, para autorizar a calça comprida, que nós não usávamos nessa época, melhorar o padrão de cabelo, botar um pouquinho mais aqui perto do ombro, que o cabelo era até aqui na altura da orelha, ou preso. Um Chanel, né? Rabo de cavalo e trança. E eu com as meninas, antes da gente levar isso tudo, dizia para elas, ok, rabo de cavalo, como é que nós vamos definir um rabo de cavalo? Porque teria que depois fazer todo o controle, né? Manual, e como é que nós vamos controlar tudo isso? Ok, quantos centímetros? Para não ter um rabo de cavalo muito grande, e seria uma mudança muito radical, né? Ok, uns 20 centímetros. Ok, mas como é que nós vamos medir isso? Ok, então 20 centímetros é mais ou menos um palmo. Então nós vamos olhar para a comissária, se ela estiver mais ou menos com essa altura aqui, tá bom. Porque tinha que ter um controle, né? E foi muito interessante, foi assim, uma fase desafiante, né? Assim, bem desafiadora com eles, e com essa mudança de imagem da empresa, e aos pouquinhos nós fomos conquistando, fizemos um lançamento muito bonito, saiu na revista Ícaro, até depois, acho que vocês têm até o museu, eu tenho uma foto ou outra, chamei o Ivan da propaganda e disse, Ivan, a gente tem que lançar esse uniforme. E ele foi muito elogiado pelos passageiros, mas foi a época que nós começamos a usar calça comprida, mudar um pouquinho a imagem, modernizar, né? Mas é muito interessante essa percepção do comandante Comerlato, que os outros não tinham percebido, que nós levamos... Que além da camisa vermelha, também tinha o vestido vermelho, pô. Bonito. Branca, porque justamente a gente trocava de roupa, que eu acho que isso aí foi
eu acho que isso aí foi um legado da Lilian também. Ela dizia, as comissárias saíram no voo internacional à noite, a gente serviu o jantar com uma louça dourada na primeira classe, na executiva, a louça era dourada da Noritake. E o café da manhã, a louça era prateada. Quer dizer, a Varig tinha uma série de detalhes em todo o serviço, né? E as comissárias também trocavam de roupa. E se você botasse a mesma cor, tivesse uma cor só, parecia que você estava cansado com a mesma roupa. E você trocando, era obrigado a trocar a cor. Os passageiros também percebiam, sabe? Sim, Você com certeza. estava cansada, mas estava ali com a moral ainda alta. Revigorada, né? Revigorada. E eu lembro também os brincos, tinha tantos centímetros, tudo certinho. Você tinha que padronizar os brincos. A blusa, você vê que detalhe, que as pessoas não sabem, mas você faz o uniforme, você tem que vestir bem a jovenzinha que está entrando, mas também a mais velha que está se aposentando. Exatamente. E tem que todo mundo ficar bem com esse uniforme. A gordinha, a magrinha, as cores também para combinar, né, com todas. E dois detalhes acho muito importantes com o uniforme que hoje em dia se perdeu. A brasileira, ela tem os quadris largos. Você não pode botar assim um blazerzinho na altura da cintura. A gente tem que fazer alguma coisa que cubra um pouco os quadris, uma manga que atenda as mais velhas, as mais novas. Um detalhe de botão. Eu me lembro que a minha preocupação era eu pedi um modelo de blusa que a gente teria que abotoar até o último botão. E se a gente deixasse a critério para ter um aberto ou dois abertos, tinha aquela comissária que abria o terceiro botão, ou às vezes escapava. Então, são detalhes, mas até isso a gente tinha que normatizar. Sabe, todos os detalhes, como é que vai ser usado o uniforme, como é que vai ser usada a blusa, a troca, o vestido. Então, todos esses detalhes eram cuidados e colocados depois dentro de um manual, né? Os brincos, como é que poderiam ser os brincos? Você não pode estar com uma argola grande, mas não só porque ela é grande, não combina com o uniforme, mas questão de segurança também, né? Os anéis também. Bordo você pode enganchar. Então, essas coisas gritantes, eu dizia, deixa para o pernoite. No pernoite bota um brinco, eu adoro um brinco grande de argola, mas a bordo não combinava. E o uniforme sempre foi clássico, você tem que manter você não pode acompanhar muito a moda, o que está na moda, que no ano seguinte não tem, quer dizer, a imagem da empresa que tem que ser mantido. Né? Eu acho que um exemplo muito bom é a Emirates. Para mim, assim, se a gente vê o padrão de comissárias, se vocês observarem, é um blazer um pouco mais longo, você faz mudanças pequenas ao longo dos anos, mas você não... O padrão está lá, a imagem da empresa está marcada. Então, isso é uma coisa muito importante quando a gente cuida de uniforme. E o padrão deles lembra, o padrão de serviço deles, da Emirates, lembra muito o padrão da Varig, né? Eu viajo bastante por causa dos meninos, o Cristiano voa na Emirates, né? Sim. Então, me lembra muito mesmo, Glaci, sabe? A disciplina, que era uma coisa que a Alice Clausen deixou isso muito marcado, né? Conosco. Sim. E também os aviões bem confortáveis, eu reparei. Troca de um sapato, né? Porque um sapato apertado você não faz um bom serviço também. Então, são muitos detalhes que para o homem, o uniforme do homem é mais fácil. Mas a mulher não é fácil, a mulher é complicada. A vida do homem é mais fácil, né? Tínhamos uma luva marrom, era um uniforme feito pelo Luiz Ferrot. Nós tínhamos uma luva de couro marrom para usar na parte externa. A bordo, para receber os passageiros, nós tínhamos uma luva begezinha, mais molinha, macia, para receber os passageiros. Depois que eles entravam, a gente ia para dentro do toalete, tirava as luvas para trabalhar. Então, era uma coisa assim, chique, que hoje até a praticidade nem permite hoje, né? Mas até esses detalhes, né, de uma luva, imagina. Ô, Dalva, deixa eu perguntar mais uma coisinha. Existia uma história que a dona Lilian tinha uma balança na sala dela. Conta um pouquinho isso pra gente também, por favor, para os nossos ouvintes. Era AFA. Era AFA.
Explica o que é AFA. Era verdade, né? Já apareceu nos ouvintes que AFA significa Associação dos Fofoqueiros de Aeroportos. Exatamente. Quem não é da aviação não vai saber. E a AFA, mas é uma... Não, mas ela tem uma característica, ela só aumenta, ela não cria. Quando existe é porque tem um cunho de verdade, depois ela vai aumentando. Onde a fumaça fogo. Manda aí. Mas a Lilian tinha uma balança na sala, porque o peso naquela época ele era um pouco mais controlado do que é hoje. Não tinha essa liberdade, se ganhou muitas coisas ao longo do tempo. Mas as comissárias tinham uma certa exigência para serem um pouco mais magras, assim. Está com peso proporcional à altura, que era o que a gente dizia, né? Mas ela tinha balança que se a comissária, eu engordei, eu não engordei uns 2 quilinhos só, ou emagreci, então sobe aqui. E aí as mais gordinhas fugiam da sala, não gostava muito de ir lá na sala da dona Lília, não. E o problema também é que o uniforme não servia mais, eles tinham que trocar o uniforme antes do tempo, né? Olha, na época que eu entrei, a gente ainda tirava medida, comissária por comissária era feito sob medida. Imagina, uma loucura, né? Depois, na época, já que eu trabalhei com essa parte, mesmo junto com a Lília, já entrou a curva de Gauss, né? Você pega a maior parte aqui, manequim, 38, 40, 42, máximo 44, que são os mais usados, vai para a exceção do 46, do 36, são menos peças, né? Mas foi um sofrimento, viu? O que surpreende... A exigência, acho que a cobrança com a imagem é uma coisa que continua assim sendo cobrado e a gente tem que continuar mantendo, né? Acho que tivemos ganhos aí, mas eu acho importante, por um lado, quer dizer, quem lida com o público precisa ter uma imagem agradável, né? Até hoje eu faço isso nos meus treinamentos. É mais difícil hoje, sabe? Até você dar um treinamento, porque como tem hoje internet, você vê muita coisa errada. Tem muita gente que vai lançando as coisas, vão falando ali, você vê que não tem nada a ver. Então, hoje, quando eu dou um treinamento desse, eu me preocupo muito em falar sobre a imagem. Até uma mesa posta, né? Da colocação de talheres, você vê coisas erradas na internet. Então, explicar o porquê, tem toda uma lógica, e por que uma mesa é bonita. E a gente precisa ter assim, a paixão, o prazer de cuidar disso. E eu vejo nos mais jovens e pessoas mais simples até que eu treino, esse retorno, sabe, de ter o cuidado de fazer, o carinho, a paixão, se apaixonam por fazer, por botar uma florzinha. É um mimo. É besteira? Não é besteira. O bonito agrada, não é? Não? Então, isso é importante. E aí... Eu acho que a aviação perdeu muito, né? As meninas, hoje, não sabem de cavalo, lidam com alimentos, lidam com refeição. Tu concorria com a escala e, ao mesmo tempo, com a função de comissária-chefe e com a vida familiar. Isso dava pouco tempo para fazer tudo. Eu sempre fui uma apaixonada e a aviação, você sendo comissária, tendo uma função em terra também, então dividia com terra, com voo. Eu chegava de voo muitas vezes cansada, mas tinha uma reunião, às vezes tinha uma reunião em São Paulo, quando eu já estava na base Rio, e eu me lembro, a gente precisa, no momento desse, ter maridos compreensivos também, porque senão a mulher não consegue se desenvolver, né? Porque ela tem exigência de se cuidar, de cuidar de casa, de dar atenção ao marido. E eu tive sorte de ter realmente bastante compreensão de um marido que não exigia e me deixava à vontade de fazer o trabalho. Eu concordo que muitas vezes eu até exagerava. Eu chegava de voo, às vezes era um voo de 6 dias e passava no escritório para ver algum papel, alguma coisa. Quando eram 4, 5 horas da tarde, eu estava lá de uniforme ainda e não tinha ido para casa. Mas dentro disso, eu até estava comentando com o Bürger que
eu cheguei de um voo de 6 dias de Londres, aquele cansativo que a gente chegava no 6º dia, e tinha uma reunião com o Drauzio Varela em São Paulo, que foi naquela década de 80, tinha o problema com a AIDS estava bastante, estava assim, em voga, né? Sim. E ele ia dar uma palestra sobre AIDS. Para a gente era muito interessante, eu já estava na chefia das comissárias nessa época. E eu cheguei e o Érico tinha ido para o escritório, ele nem me viu. Eu cheguei, tomei um banho, me troquei e fui para São Paulo para essa reunião. E voltei, já eram 11 horas da noite, quando eu cheguei de casa. Já fazia 6 dias que eu não vi o marido. E aí, nesse dia, estava lá, eu tinha colocado uma plaquinha, essas plaquinhas que a gente tem em casa, assim, seja bem-vindo, essas plaquinhas antigas de... Welcome. Welcome, que tem nos hotéis. E aí ele pegou aquela plaquinha que não estava pendurada do lado de fora de casa, mas nós tínhamos dentro de casa, que era da família dele. Aí ele fez um quadrinho e botou assim, pendurou, eu cheguei de São Paulo, quando eu olho na porta tem essa plaquinha pendurada, escrito assim, lugar de mulher é em casa, na cama e na cozinha. Sensacional. Forte abraço para o Érico Ru. Mas as mulheres tinham assim que vencer. Eu tenho uma parte icônica disso também. Essa foto eu tenho que mandar para vocês. Que uma época depois eu fui ser assistente do diretor do serviço de bordo, que já era o Tombini, e tinha uma formatura de pilotos. As meninas ainda nem se cogitava ainda ser, já estavam pensando em ter mulher piloto, mas essa formatura era de pilotos, e eu era assistente do Tombini, que era o diretor de serviço de bordo na época. E aí ele me pediu, e por coincidência, o Cristiano estava se formando nessa turma, e o Érico era piloto-chefe também nessa época. Cristiano Ru, filho do Érico Ru. Mas isso foi coincidente, porque eu iria para a formatura como a mãe torta do Cristiano, né? E o Érico estaria como pai, mas ele estaria como o piloto-chefe lá representando a empresa. Estava o Rieti, que já era diretor de operações. Mas a formatura é aqui em Porto Alegre? Não, em Porto Alegre. Okay. E o seu Tombini, ele não pôde ir por algum motivo. Aí ele falou, Dalva, você me representa, por favor, você pode ir no meu lugar? Muitas vezes eu ia, eu o representava em muitos compromissos. Eu falei, tudo bem, seu Tombini. E eu fui. E é interessante, a gente, na época, nem se dá conta, mas eu fui e acho até isso normal. E vendo a foto, há uns tempos atrás, tem aquele monte de pilotos, um monte de diretores da empresa, todos os homens, eu sou a única mulher no meio daquele monte de gente de roupa escura, terno e tudo, estou eu lá no meio, a única mulher. Sabe, é interessante isso, né? E isso era a Varig, né? Isso era a Varig que devagarinho foi mudando. Alice Klaus, meu Deus do céu, ser diretora de escola, de comissários daquela época, é uma coisa fantástica, né? Tinha que ser uma mulher muito forte para cuidar dessa E parte. ela era forte, ela tinha um poder, né? Ao mesmo tempo, era uma pessoa boa, né? Séria, era fantástica, né? Ela se impunha, Com sabe, certeza. perante os homens. Ela era firme, né? Uma fase bem mais light, né? Mas ela deixou muita coisa boa, e essa parte de se impor, né? Porque muitas vezes nós tivemos que nos impor. E achava até que os diretores mais antigos, eu fiquei 5 anos na Rio Sul, uma época que foi muito aprendizado, também voava na Varig, mas fui para lá para ficar 2 meses e fiquei 5 anos. A Varig pediu um socorro quando comprou a Rio Sul, e foi uma fase bastante interessante. E precisava formar comissárias que só tinham bandeirante, e a Rio Sul estava adquirindo uns Fokker 27. E começava com tripulantes, né? O Fokker precisava. Então, algumas comissárias da Varig foram voar na Rio Sul nessa época até ter um grupo de comissárias da própria Rio Sul. Eu fui para lá para ajudar, e
Depois, por um motivo técnico lá deles, a pessoa que eles colocaram lá não deu certo e saiu assim, saiu em cima da hora. E eles tinham muitos voos para a Alta Floresta, que era a fase do ouro, né? Aquela febre do ouro lá na Serra Pelada. E o Fokker fazia muito fretamento com americanos para lá. Então, as comissárias voaram lá até nós formarmos comissárias. E eu acabei ficando na Rio Sul durante 5 anos, voando um pouco na Varig. Nessa época, a Embraer lançou o Brasília 120, que era o primeiro avião que iria ter tripulante de cabine, ia ter serviço de bordo. Aí pediu para o seu Costa, que era o presidente da Rio Sul, se poderia mandar uma comissária lá para dar uma acompanhada na parte interna do avião. Então, o seu Costa me mandou. Às segundas-feiras, eu saí às 7 horas da manhã de Bandeirante, paguei meus pecados, que eu tinha horror daquele avião. Ia para... Eu dizia, meu Deus, será que chegou a minha vez? Eu não dormia. Domingo à noite eu já não dormia, sabendo que às 7 horas da manhã eu teria que ir para São José dos Campos. Mas foi uma experiência muito boa, a convivência na Embraer, ver o que é uma empresa também de orgulho para o Brasil, né? Como foi a Varig. E participei, né? Detalhes de gala, de serviço, disso, daquilo, de funcionalidade. Depois eles homologaram, foi um aprendizado muito grande, fizeram a homologação desse avião, e as comissárias da Rio Sul fizeram a homologação aqui no Brasil e também no exterior, depois com eles. E eu fui montar a Feira de Farnborough, que eles apresentaram esse avião também em Farnborough. E eu fui montar a parte de serviço, porque cada vez que eles faziam um voo de demonstração, acho até que foi a Zuleide, que era a comissária. Eu fui com a staff da Embraer. Então, eu montava, via o que precisava, os canapés, se ia servir champanhe, o que ia servir. Essa parte eu que cuidava lá. E foi uma experiência muito boa. O presidente era Osiris Silva nessa época. Fez uma carta muito bonita depois para Rio Sul, para o seu Costa, de agradecimento desse período que nós passamos na Embraer. Então, eu queria não perder o gancho da Alice Klaus, porque mencionaram quanto ela era uma mulher forte e implantou um sistema. Imagine que depois de já sênior, foi acompanhar voos da FAB para a Antártica. Isso hoje já é de uma ousadia incrível. Imagina, isso faz 10, 15 anos, talvez. Depois de aposentada. Imagina. Depois de aposentada, quer dizer, ela continuou. Ô, Birgit, tem uma coisa muito interessante nessa época que eu acompanhei um pouco, mas ela enquadrava os milicos que iam para lá. Ela enquadrava também pessoal a bordo, você acredita? Sim. Eu imagino. E lá não tinha refeições quentes nesses voos. E ela que implantou as refeições quentes. Conseguiu fornos e diz que mudou tudo lá, né? E ela era bem forte nisso. Teve um período também, né, Dalva, que ela trabalhou na rede tropical de hotéis também, né? Eles colocaram ela para poder dar um up na rede tropical, não foi? Não teve um período assim? Nos anos 80 também. Deve estar, acho que já foi 40. Acho que tem mais. 48. É verdade. Eu lembro nos cursos, a gente diziam que a gente ia para receber os passageiros como se a gente recebesse na nossa casa, né? E na época a gente recebia com espumante na executiva, eu trabalhei mais tempo na executiva. Aí eu pensei para mim, que serviço fácil e agradável eu vou ter, porque, imagina, tudo prontinho, era só servir, né?
E eu acho que a gente, quem foi da aviação, todos eram muito. Poucas, não tinha circulação de pessoal. A grande maioria entrava na Varig e aposentava na Varig, né? A grande maioria. Tinha paixão pelo seu E eu trabalho. acho que eu não sei o que a Varig fazia, porque a gente, todos, em qualquer setor, a gente vê que tinha uma paixão pela Varig. Os funcionários tinham uma paixão pela Varig. Você falou uma coisa da Alice, Klaus, que era interessante, não sei se vocês se lembram disso, mas qualquer professor que entrasse na sala de aula, na época da escolinha, a gente era obrigado a se levantar, ficar em Exatamente. pé para receber. É uma Sim, questão de educação, né? Uhum. E recebia. Eu, na época do primário, a gente fazia isso, né, na eu escola. respeito, né, o Com professor. respeito, né? Então, imagina que isso hoje existe. Mas são coisas que você comentou aí, que a gente faz até hoje. É como se a gente estivesse na casa da gente. Imagine se entra alguém na sua casa, você vai continuar sentado? É Você não vai verdade. continuar sentado, você vai se levantar para receber. Então, Exatamente. você está numa sala, alguém entrou, você tem que receber. É uma questão de atenção, né? De delicadeza com a pessoa que está entrando. Então, são coisas que Sim, vão ficando, né? E aquilo fica arraigado dentro da gente também, não é? e é É pro resto da verdade. vida, né? Exatamente. Então, não, Deus, só tem coisas boas, e eu me lembro quantas coisas boas em relação a esses detalhes todos, e você usa no seu dia a dia, usa muito em casa, não é? Sim, Ô, Dalva, eu tenho a sensação de que esse vídeo é um ensinamento do padrão de serviço, comportamento, etiqueta, que possivelmente espero que pessoas de outros segmentos e tal possam assistir e aprender. Tu deu uma riqueza de detalhes do que era o padrão, que eu mesmo, funcionário da Varig de 40 anos, tu acostuma, tu vê, mas nem percebe. Agora, o motivo pelo qual o sucesso dela foi grande é a soma desses valores, do potencial humano, de um treinamento intenso, né, que todos os setores eram preparados para aquilo que faziam. Uma grande oportunidade. Estou fazendo esse. Eu tenho todo ano, no dia do comissário, 31 de maio, eu posto sempre a mesma mensagem que um dia eu postei e estava feliz naquele dia. E, resumindo, eu sempre menciono que todo bom serviço, quer seja do check-in, embarque, o nosso voo, piloto automático, um pouso glissado, bem e tal, tudo isso é esquecido se não tiver um bom serviço e atendimento. A responsabilidade do serviço de atendimento dos comissários é o que criou o legado da boa empresa Varig. Claro que também é associado à nossa área técnica, à área de manutenção, mas o que fica na lembrança do passageiro é aquele período de 10, 12 horas num voo internacional, 3, e ser bem atendido, ter alguém que fale com ele da mesma maneira como ele gostaria. Isso foi um legado. Estou te contando isso também, resumindo, porque nós já estamos com o tempo, a gente fala e nem percebe. Nossa, Queria estar lá em Angra agora, sentado na mesa lá, conversando com vocês, e a gente poder conversar até a noite. seria noite ótimo. adentro, né? Só para complementar isso que você está falando, sobre os comissários, eram que ficavam realmente a maior parte do tempo com os clientes, né, com os passageiros. E tem toda a parte de check-in, a parte de manutenção, a parte dos pilotos. Era uma somatória, e para nós, o fato de atender bem, a tranquilidade, vinha porque a gente sabia que nós tínhamos colegas lá na frente que foram muito bem treinados, que a manutenção fez um bom trabalho, que os pilotos estavam ali, que nós podíamos ficar tranquilos. E mesmo na parte técnica, um piloto dando uma boa noite, sempre fazia uma diferença, né? Com certeza. Então, essa somatória, e um comissário para trabalhar a bordo, ele tem que ter essa tranquilidade. Essa tranquilidade vem sabendo que os colegas da manutenção realmente faziam um bom trabalho, o despacho fazia um bom trabalho, e os pilotos estavam lá. A gente, então, tinha uma confiança muito grande, porque
porque a gente conhecia a formação deles também. Então, realmente era uma família, né? Era uma família que fazia tudo isso acontecer. Eu acho que merece tu mencionar. Tu é uma paulista, natural de Santos, né? Que entrou numa empresa aérea cheia de esperança, e essa esperança foi contemplada com resultado de carreira e tal. Mas havia, desde que eu me conheço, assim, sempre uma grande vontade de todas as mulheres que a gente encontra hoje, contemporâneas de agora, me dizer: pá, eu queria ter sido aeromoça quando jovem, mas não foi possível por isso, por aquilo, cada uma pelos seus motivos, algumas que os pais não permitiam. O machismo não permitia. O machismo, a imagem um pouco complicada do trabalho, mas eu acho que ainda hoje é uma coisa que merece, e eu acho que tu pode fazer um resumo do que foi e de um incentivo às novas moças que pretendam fazer carreira de comissária. Está com a palavra. Sim, nós pegamos um período assim bastante difícil, né? Porque a comissária, há uma época atrás, um pouquinho até antes da minha época, não podia nem casar, quanto mais ter filhos, né? Então já começa por aí esse desafio, porque muitas mulheres gostariam de ser comissárias, que é uma profissão que eu vejo que, antes de mais nada, ela te prepara para a vida. Se todas as mulheres pudessem realmente passar 1 ano, 2 anos nesta função, nesta profissão, seria um ganho muito grande para a sua vida pessoal. E ali você aprende a ser mãe, você aprende a ser dona de casa, a se cuidar, a cuidar das pessoas. Você tem conhecimento de tudo, né? De primeiros socorros, você sabe socorrer num parto, você sabe atender um ferido, um queimado. Tem que ter a paciência. Quer dizer, ela deixa a mulher um pouco completa nessa fase. Não é fácil. Não é fácil a gente fazer tudo isso, não. Principalmente quando tem filhos ainda aí no meio, né? Sim, verdade. Eu tenho uma admiração muito grande por todas essas mulheres que passaram por isso, criaram seus filhos voando, porque não é muito fácil você deixar uma criança em casa doente e atravessar o Atlântico. Não é muito fácil, não. E sobreviveram. Estão aí, os filhos estão criados, muitos são comissários, são pilotos, são comissárias, são pilotas também, filhas de comissários, como é a Lídia, tem a Maria Luísa, que hoje é comandante, acho que na Catar. Então, é um orgulho muito grande. E se as mulheres pudessem passar 2 anos sendo comissária, seria um preparo muito bom para tudo. Somente para ser dona de casa, viu? Que hoje a mulher Lugar. Não é muito, mas, sinceramente, prepara muito uma mulher, sabe? Eu já coloquei isso em outras vezes e não vou perder essa oportunidade. Eu tinha uma inveja branca, se é que existe a tal branca, de colegas aviadores que eram casados com comissários. Vários voos que eu fiz que alguém estava com a sua, e eu pensei: caramba, vou chegar em Nova York, aquele frio de janeiro, 5, 8 abaixo de zero, eu vou lá bater perna pela cidade lá para comprar o que não tenho, o que não preciso com o dinheiro que não tenho, né? E, por outro lado, ele vai estar lá com a patroa, vai dormir de conchinha, depois vai sair a passear, sabe, assim? E além de ter aquele atenção que aprendeu a bordo a serviço de ambos, né? Porque, na verdade, vice-versa. Mas eu sempre olhava, mas assim aconteceu. Oi. Eu vou jogar um pouquinho de água fria aí nesse teu comentário, só um pouquinho, tá? Tá. Mas, por um lado, é muito bom também a gente chegar no hotel sozinho e dar uma descansada, sabe? Depois de um voo cansativo, lotado. A gente quer descansar e ficar quietinha. E, às vezes, deixar o marido em casa ou vice-versa, tem a saudade também, que é bastante importante, sabe? Que volta. Então, tem os dois lados. Eu tive essa experiência. O meu marido não era da aviação,
Marido Aí é ele, médico, né? ele conciliava as folgas dele com as minhas. Na última noite, a chegada do voo, que fazia muito Frankfurt, Zurique, esses voos, Copenhague, naquele voo longo. E aí ele também não dormia, daí eu chegava de voo, daí a gente tinha os dias de folga juntos. E era muito bom. Claro que depois veio a... Não dava nem tempo, cansados. E depois, quando veio a filha, aí às vezes ela febril e eu não queria faltar. Aí ele dizia, vai tranquilo para o voo, ela vai ser cuidada como se você estivesse em casa. Eu sei que numa noite ela chorou, aí alguém falou, uma vizinha falou, vê uma roupa da mãe, que tem um cheirinho da mãe. Daí a menina que morava conosco, ela disse, não, já foi lavado tudo, mas e o travesseiro? Não, o travesseiro está ali. Aí ela se acalmou. E quando ela ganhava licença para cuidar dela, quando dava essas doenças infantis, e eu levava ela para Porto Alegre, para familiares, uma das minhas irmãs cuidava dela. Depois ia buscar de novo quando ficava boa. Mas foi tudo, a gente fazia tudo com, vou dizer assim, com alegria, faz parte da profissão, né? Não... Filhos. Aí passava o período de legal, muitas tinham tanto leite que elas tinham que de vez em Amamentação. quando entrar no toalete para poder tirar leite do peito. Sabe? Então, são coisas que raramente isso, né? Um passageiro não vai conhecer, Só mas para complementar, eu presenciei um dia uma colega, eu acho que não só uma vez, mas 2 vezes a colega deu de mamar para um neném a bordo. A mãe disse, não, pode dar de mamar. E eu achei aquilo, pena que a gente na época não filmava isso, né? tem muitas histórias lindas, tem muitas Muito histórias, lindas, meu Deus. É uma E, riqueza, realmente é uma riqueza. verdade. e posso encerrar, lamentavelmente. Sim, Nós podemos sim. fazer a parte 2 também da Dalva. O assunto tem uma outra gama de assuntos interessantes para abordar. Pode ser, Dalva? Pode ser sim, mas acho que vocês também têm muitas colegas aí, faço com prazer a gente fazer um bate-papo com mais pessoas, porque tem muita gente boa aí para contar tantas histórias interessantes nessa área que vale a pena. Tem uma riqueza muito grande, incrível, viu? Isso aí. Eu Olha, um menciono. prazer falar com vocês, um prazer muito grande ver Glaci, ver o Aguzoli. Prazer todo nosso, Dalva, Nossa, com certeza. Franzen, com a que palavra bom. para despedir-se. É, eu fiquei aqui de privilegiado passageiro nesse voo maravilhoso, né? De recordações, histórias com a Dalva Martins, com a Glaci, o Aguzoli, que são os nossos representantes aqui, mesmo no Varig Vive, dos comissários. E tantas coisas, e o Oscar falou também, que as pessoas não percebem, quase nós mesmos trabalhando. Claro que a gente sempre foi muito grato ao tratamento profissional e cordial dos nossos colegas comissários em todas as jornadas dos nossos voos, mas a gente às vezes não percebe porque é tudo tão bem feito e era tudo tão bem colocado por esses profissionais que para a gente passava como uma coisa absolutamente natural e que eles faziam com muita dedicação, alegria, mas com um respeito profundo ao passageiro e a nós, colegas tripulantes. E eu tenho uma frase que acho que foi até de algum publicitário uma vez em uma propaganda da Varig, e eu só lembro disso e sempre, pela passagem do Dia dos Comissários, eu termino alguma manifestação minha de agradecimento a eles com uma frase: a maneira mais elegante de voar. Essa era a Varig para nós. E exatamente do Muito jeito obrigado. que a Varig nos tratava bem como funcionários, nunca deixou faltar nada, né? E esses treinamentos todos, e já começando quando a gente era admitido, né? E eu acho que isso a gente retribuiu para a empresa, né? Com certeza. Com certeza, né? Zé, despedindo da Dalva e aquela convite.
Ô, Dalva, muito obrigado pela tua presença. Ficamos muito felizes, muito honrados pelos teus relatos. E vamos ver se a gente consegue marcar uma outra oportunidade, uma Dalva 2, para a gente poder contar com a tua presença novamente e contarmos mais histórias que são muito interessantes a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, Dalva, e fique bem, tá? E lembrando aos nossos ouvintes aqui que dê o seu like, divulgue nosso trabalho, clique no sininho para receber as nossas notificações e inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado. Quer falar, Dalva? E o meu carinho por todos vocês. Muito obrigado. Obrigada. Fique Obrigada. bem. Fique bem. Mais 20 anos próximo da gente. É o nosso desejo. Se Deus quiser. Forte E o abraço. ano que vem, Obrigada, o muito ano- obrigada. O ano que vem, aqui no nosso evento do aniversário da Varig, vamos contar com a Dalva e o Érico Ru, uniformizados. A Dalva não tem, mas nós vamos arrumar um uniforme para ela. Não, não precisa, está ótimo assim. Vocês estando uniformizados vai ser maravilhoso. Tá Nossa. bem. Obrigado. Obrigado, Dalva. Obrigada, Bem. Bel. Beijão. Tchau. Forte abraço. Um Obrigada. abraço, Dalva, obrigado. Um abraço Tchau, para tchau. o Ru. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma consideração final e até me desculpar, porque eu falei tanto sobre as comissárias e nada sobre os comissários tão importantes na história da Varig. A Varig teve excelentes profissionais, excelentes chefes de equipe, que inclusive serviram de referência na formação das primeiras chefes de equipe, aliás, durante muitos anos. Então, fica o meu carinho, minha gratidão, meu reconhecimento a todos e a minha saudade também, por tanto que eu aprendi, por tanto que me ensinaram e por tantos voos inesquecíveis que compartilhamos também nos aviões da Varig.